Quarto domingo do tempo pascal. Primeira leitura, Atos 2, 1a, 36 a 41. Salmo 22. Segunda leitura, 1 Pedro 2, 20b a 25. Evangelho, João 10, 1 a 10. João 10, 1 a 10 pertence a um contexto mais amplo. João 10, 1 a 39. Nesse contexto encontram-se várias afirmações de Jesus na primeira pessoa. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu tenho ainda outras ovelhas, eu as devo conduzir, eu dou a minha vida, eu tenho o poder de entregá-la e poder de recebê-la de volta. Nota-se por essas afirmações que está em jogo a fé em Jesus, o conhecimento da sua identidade e da sua missão, isto é, o modo de realizar a vontade de Deus. A imagem do pastor com o rebanho é típica e muito usada no Antigo Testamento e no Antigo Oriente Próximo, e é uma das primeiras da Bíblia ao lado do agricultor. É o episódio de Caim, agricultor, e de Abel, pastor. Existem outros exemplos. Abraão e seu sobrinho Ló eram pastores e tinham um rebanho numeroso. Gênesis 13, 1 a 18. Jacó foi um astuto pastor. Gênesis 30, 25 a 43. José diz que seus irmãos são pastores. Gênesis 47, 1 a 5. Davi, quando foi ungido, estava pastoreando o rebanho da família. 1 Samuel 16, 11. O próprio Deus afirma que é pastor e que livrará o rebanho dos maus pastores. Jeremias 23, 1 a 6, Ezequiel 34. O Salmo 22 canta o pastoreio de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Um olhar atento mostra que João 10, 1 a 21, apesar do versículo 6 chamar de parábola, é uma alegoria que aproxima a imagem do pastor a Jesus Cristo e do rebanho ao povo de Deus. Por isso a atribuição domingo do bom pastor. A intenção por detrás do uso da alegoria é dupla. Em primeiro lugar, expressar um pensamento através de uma forma figurada. Bom pastor é Jesus, e nele os seus discípulos que continuam a missão salvífica. O rebanho é o povo que adere ao Evangelho e passa a ser cuidado por Jesus. O redil é a imagem da comunidade de fé, local que deve oferecer cuidado, carinho, proteção das ameaças externas. A porta é o elemento que ao mesmo tempo liga e separa dois ambientes, o externo e o interno. O porteiro é um vigilante que deve estar atento ao que acontece fora e dentro do redil. Só dá acesso ao verdadeiro pastor, que conhece as suas ovelhas e por isso as chama pelo nome que deu a elas, a partir da observação do temperamento de cada uma. O chamado tem um objetivo claro: tirar as ovelhas do redil e colocá-las do lado de fora. Ao lado disso, a relação entre pastor e ovelha se intensifica pela posição que assumem. O pastor vai à frente e o rebanho segue atrás. É a posição do discípulo em relação ao mestre. A imagem do pastor foi contraposta à imagem do ladrão assaltante, em relação às ovelhas enquanto estão dentro do redil, e ao estranho que tenta passar pelo pastor para levá-las para fora. O critério decisivo e diferenciador é a voz do pastor, com a qual as ovelhas estão acostumadas. Por detrás da voz do pastor está a figura do mestre que ensina e o conteúdo que ensina. Em segundo lugar, mostrar a dificuldade de compreensão do ensinamento. A partir disso, o texto apresenta a explicação dos elementos, como Jesus várias vezes fez com as parábolas. Jesus repetiu duas afirmações em João 10, 1 a 10. Eu sou a porta.
Sabe-se que alguns redis não possuíam uma porta física, mas o próprio pastor sentava-se à entrada do redil e assumia essa função. Assim podia ficar atento ao que se passava do lado de fora, principalmente à noite, quando o perigo aumenta e os ladrões saem para roubar, matar e destruir. É uma imagem realista e ao mesmo tempo muito forte, pois não deixa dúvidas pela sequência verbal. É nesse momento que uma última comparação é feita. Enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus vem como antítese dessas ações, trazer vida em abundância. João 10, 1 a 21 tem a ver com o capítulo precedente, que trata da cura do cego de nascença, João 9, que atesta que Jesus é o bom pastor. E com o capítulo subsequente, que introduz a decisão das lideranças de eliminar Jesus exatamente porque cuida do rebanho, João 10, 22 a 11, 54. Os destinatários diretos de João 10, 1 a 10 são os fariseus, e a ocasião é uma controvérsia sobre a dignidade divina de Jesus. Essa controvérsia serve para mostrar a clara diferença entre Jesus, bom pastor, em contraposição às lideranças da sua época e como se relacionavam com o povo. Enquanto os fariseus não são pastores, mas ladrões, por isso não entram pela porta, Jesus não apenas entra pela porta, mas é também a porta do redil. Ele é o acesso à revelação divina. E os dois ambientes podem significar o Antigo e o Novo Testamento. Entrar pela porta atesta o livre acesso, e ser a porta atesta que Jesus protege com segurança o seu rebanho. Oferece a ele a justa interpretação das Escrituras. Só entra e sai quem ele permite. A principal finalidade dessa alegoria é mostrar que a autoridade de Jesus vem do Pai e do seu amor pelo ser humano, em particular pelo mais sofrido. 3 critérios são oferecidos para demonstrar que Jesus é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele conhece as ovelhas pelo nome. Ele vai em busca das ovelhas, inclusive das que não são do seu redil. Esses 3 critérios servem como elementos diferenciadores entre Jesus, que se autodenomina bom pastor, e o mercenário e ladrão, que não é pastor, pois abandona as ovelhas e foge quando vê o lobo chegar. João 10, 1 a 10, então, é um testemunho que funda a comunidade dos fiéis sob o modelo a ser seguido pelos discípulos, que, em nome de Jesus, deverão pastorear os redimidos com autoridade e não exercendo poder sobre a comunidade dos fiéis. Essa autoridade é serviço e preocupação pelo bem-estar dos fiéis, seguindo o exemplo de Jesus, bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o núcleo do anúncio que Pedro fez no dia de Pentecostes e que afligiu positivamente os ouvintes e os levou à pergunta: irmão, que devemos fazer? Atos 2,37, seguida da resposta de Pedro: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Assim, as afirmações de Jesus na primeira pessoa iluminam as proclamações petrinas que também se encontram em 1 Pedro 2, 20 a 25, em particular pelo contexto de tribulação acenado e que foi confrontado com a manifestação de amor presente nos sofrimentos que Jesus suportou pela salvação do gênero humano. Quando a pessoa reconhece e aceita Jesus na sua vida como seu pastor, experimenta esse amor salvífico. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Que podemos propor para a nossa vivência? Se ao pastor cabe transcorrer o tempo na companhia do rebanho, procurando-lhe água fresca e alimento, também deve fazer o rebanho caminhar. Ele não traz o alimento nem a água e dá na boca da ovelha. Sabedor de que poderá enfrentar ao longo do trajeto inimigos e diversos tipos de perigos.
Ao rebanho cabe confiar no pastor, e esta confiança se demonstra na docilidade e obediência. Então, o quanto temos colocado a nossa vida nas mãos de Jesus, bom pastor? Temos sido obedientes à sua voz e à sua autoridade? Creio ser oportuno retomar a oração coleta, que resume bem essa reflexão. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um bom e santo quarto domingo da Páscoa. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.